Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de literatura como eu, você está querendo entrar nesse universo, você está no lugar certo. Eu sou o Custódio. A gente está sempre aqui falando desse tema com muito, muito carinho para vocês, sempre com um convidado super especial, como que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só que antes de apresentá-lo, eu queria convidar vocês aí a seguirem a gente nas redes. Não deixe de assinar o canal no YouTube, para toda vez que a gente tiver conteúdo novo como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. E nas redes sociais também, obviamente, para ajudar a gente aí a distribuir esse conteúdo o mais longínquo que a gente conseguir. Que conteúdo bom a gente tem que distribuir, não é isso? Isso aí. Bom, o nosso convidado de hoje é doutor em Sociologia pela Universidade de Michigan e, desde 2015, leciona na Fundação Getúlio Vargas. O que é meu, seu primeiro livro, né, editado pela Fósforo, esse ano, 2023, será publicado em 11 idiomas por editoras de prestígios como... Eu vou tentar falar os nomes aqui, são países com língua, digamos assim, um pouco mais complicada, mas eu vou tentar aqui com meu sotaquezinho brasileiro. Entre elas, a FitzCarrolde, a Grasset, Hyperborea, Aufbau, Literatura Random House, Norstedtes e Aushoga. Você vê que o livro está em todos os lugares mesmo, né? Eu adorei esse conjunto aqui, porque a gente, em geral, fica falando muito aqui das editoras UK, US e os principais países aí. Então, eu gostei muito de trazer essa mistura aqui já também, porque eu acho que ela fala muito também com o que traz o livro. Então, seja bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao Histórias Diversas Podcast, Zé Henrique Bortolucci. Obrigado, Custódio. É um prazer estar aqui para falar do meu livro, para falar de literatura. Prazer muito grande. Obrigado aí pelo seu tempo, tá? Tenho certeza que vai ser um papo super gostoso aqui. Primeiro, eu queria já te perguntar sobre essa última parte da bio aí, todas essas editoras, essa coisa tão global aí, que a gente resumiu aqui em 8, 10 nomes. Como é que está sendo para você, já no primeiro romance, ter o livro já negociado com tantos países? Isso foi uma grande surpresa, Custódio. Eu acho que assim, é meu primeiro livro, então era um livro que eu queria escrever de verdade pelo próprio livro, né? Eu tinha esse projeto que, na verdade, era uma ideia que foi sedimentando e aí depois ele tomou a forma de um projeto de livro e eu acho que nenhum autor, quando escreve, tem uma ideia de onde o livro vai parar, né? Eu acho que, na verdade, né, falando hoje com muitos escritores, às vezes é até ruim pensar muito para onde o livro vai enquanto você está escrevendo, porque você cria expectativas que até distorcem o próprio processo de escrita, né? Eu acho que uma recomendação até, né, que eu dou para mim mesmo, para um jovem escritor, jovem no sentido de que está começando na literatura, e que eu daria até para outras pessoas, é aproveitar o processo de escrita o máximo possível. Né? A verdade está no processo de escrita. Sim. E não pensar muito para onde o livro vai parar, quem vai ler, porque a gente nunca sabe quem vai ser o leitor. E mesmo que a gente tenha uma ideia de quem pode ser o leitor, não dá para a gente prever se o leitor vai gostar, não vai gostar, etc. E muito menos se o livro, no caso, né, da pergunta que você fez sobre essas traduções, se o livro vai ter algum tipo de atração internacional. Então, para mim foi uma surpresa muito gratificante, muito maravilhosa, que o livro teve interesse de editoras já em 11 línguas, né? Cobrindo muitos territórios. Isso é fascinante para mim. Ainda mais sendo um livro que também trata de viagens, né? Vai viajar pelo mundo inteiro. Viajou pelo Brasil, né, do ponto de vista da história, da narrativa, e o que a gente está vendo é que vai viajar aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Você tocou num ponto que eu gosto muito de falar sobre, né? Você... formado em Sociologia pela Universidade de Michigan e tudo. Na hora que você estava... Vou perguntar com relação à língua, tá? Na hora que você estava escrevendo o livro, e obviamente na língua mãe, na sua língua mãe e tudo, em algum momento, como é que ficou essa coisa com o inglês ali? Ou o inglês simplesmente desapareceu? Não, assim, eu sou um leitor muito frequente de inglês, né? E também até parte do meu trabalho é em inglês, mas como escritor, eu acho que o desafio
desafio de língua, de linguagem, era outro. É um desafio no interior da língua portuguesa, que era navegar dentro de diferentes registros do português falado no Brasil. Então, o livro, né, já para entrar um pouquinho, tenho certeza que depois a gente vai falar mais sobre ele. Sim. O livro é narrado em duas vozes. Uma voz que é mais próxima da minha voz, então de uma voz de alguém que com a minha trajetória acadêmica, trajetória de mobilidade de classe, de alguém que vem da classe trabalhadora e se torna um acadêmico, um professor, faz doutorado, está no universo dos livros, da pesquisa, etc. E a outra voz é a voz que eu construo a partir de entrevistas com meu pai. Né? Meu pai estudou até a 4ª série, uma pessoa do interior do estado de São Paulo, da classe trabalhadora, caminhoneiro. Então, minha preocupação foi pensar... retrato da grande parte da população brasileira, né? Sim, da classe trabalhadora brasileira. Sim. E eu tentei, em termos de linguagem, trabalhar com esse material da linguagem a partir das falas do meu pai. Que ficou incrível. Eu acho que a gente está numa safra muito boa de novos formatos, eu acho, assim, sabe? Acho que tem várias construções de romances na literatura contemporânea usando de outros formatos, né? Não somente daquela narrativa, vamos dizer assim, mais tradicional, que é maravilhosa, mais convencional, mas tipo, trazendo fatos, trazendo fotos, trazendo gráficos, trazendo, né, contando histórias de outros jeitos, assim. Eu acho isso maravilhoso, eu acho que isso enriquece muito e traz uma novidade, né, de fato, para a literatura. E falando em literatura, entrando mais um pouquinho assim, quando você descobriu a literatura, quando que de fato ela veio e falou, daqui não saio? Ela vem e fica... Né? Eu descobri, acho que são muitas descobertas, né? Acho que a primeira descoberta da literatura para mim foi quando eu aprendi a ler, que eu me encantei muito rapidamente pelos livros, pelas bibliotecas, né? Minha família não tinha muitos livros em casa, mas eu estudava numa escola pública e eu me lembro da sensação de alegria de estar dentro da biblioteca da escola pública ou da biblioteca municipal da minha cidade, né, Jaú, no interior do estado de São Paulo, ou então quando ia na casa de alguém, de conhecidos meus pais, que tinha alguns livros a mais, uma pequena biblioteca, de sentir realmente que aquele era um universo que eu queria que fosse o meu universo também. Então acho que essa foi uma primeira descoberta que nunca passou, né, porque eu continuo me encantando pelos livros. Sempre que eu visito uma nova livraria, uma nova biblioteca, descubro um livro novo, etc. Agora, como escritor, quer dizer, do outro lado da literatura, é algo muito mais recente. Então, esse é meu primeiro livro e é meu primeiro livro também que a gente pode chamar de um livro literário, né? E isso foi algo que foi amadurecendo com o tempo, principalmente depois que eu terminei o doutorado em 2015, eu comecei a me sentir insatisfeito com uma escrita estritamente acadêmica, comecei a valorizar muito a possibilidade, né, de escrever de outras formas, fazer pequenos ensaios do que seria essa escrita de outras formas, mas ensaios que eu guardava nos meus diários ou na gaveta e não publicava. Até que durante a pandemia eu senti realmente que eu tinha um desejo muito grande de produzir uma obra literária que estivesse entre, né, a ficção e a não ficção, então uma não ficção literária, que flertasse com a estrutura de um romance, mas também de um ensaio, então um certo hibridismo na forma. Nossa. E aí o que é meu sai um pouquinho desse desejo. Acho que você acertou demais. Porque é muito gostoso assim, de ler o livro sobre essa ótica de todos esses pontos que você trouxe. Ficou muito gostoso, assim, de verdade mesmo. Você falou que não tinha biblioteca em casa, né? Isso eu tenho também discutido, acompanhado, né? Muitos autores que vêm aqui também conversar. Existe também uma nova safra de autores, acho que para nossa sorte, para a sorte da literatura também, que sai daquele patamar dos autores, todos doutorados, formados, com grandes bibliotecas em casa, homens brancos cujos pais e mães já eram formados na universidade. Exato. E a gente está vendo gente que formou literatura juntando papel no chão para ler, catando capa de jornal, raspando palavras no asfalto para trazer a palavra, a literatura para si, né? E isso tem uma novidade, tem uma coisa tão mágica para a literatura nesse momento, né? Como você imagina isso? Eu acho
que realmente houve uma explosão recente de produção literária de mulheres e homens no Brasil que vêm das classes trabalhadoras, populações periféricas, população negra. Então tem um crescimento muito significativo e muito valioso, né? Valioso não só no número de obras, mas também na qualidade das obras, né? Que estão ganhando corpo recentemente no Brasil. Ao mesmo tempo, né, eu acho que isso recupera outros autores de outros tempos que também já enfrentaram essa situação de serem escritores que não vêm de um universo tradicionalmente burguês, branco, da classe média, das grandes cidades, etc. Eu acho que o grande exemplo disso, que acho que está se tornando uma autora canônica, felizmente, é Carolina Maria de Jesus. Sim, sem dúvida. Que eu acho que é um grande exemplo de alguém que fez grandíssima literatura. E é isso, lendo revistas que ela coletava. Asfalto, praticamente, tinha um diário, morava na favela do Canindé, aqui em São Paulo, depois se mudou. E é uma autora não só que tem uma obra excepcional, mas que teve um reconhecimento mundial no período que ela escreveu. Sim. Né? Depois foi esquecida, depois retomada, mas é uma dessas autoras que acho que a gente tem que continuar retomando. Né? Não é só ela, acho que são várias outras, mas Carolina eu acho que é um símbolo de muito disso. E eu acho também, Custódio, só para tocar em outro ponto, não dá para pensar nessa nova fase desses novos autores escrevendo a partir das classes trabalhadoras brasileiras sem a gente pensar que houve uma mudança muito significativa no Brasil nos últimos anos, que foi a entrada das classes trabalhadoras em maior número na universidade. Sem dúvida. Sim. Isso é transformador para a cultura brasileira. Sem dúvida. Muito mais gente nas universidades. Sim. E aí, automaticamente, né, em consequência disso, muito mais gente descobrindo as coisas, com acesso também a outras coisas. Perfeito, até nas bibliotecas das próprias escolas e tudo, né? Exatamente. Então, isso, sem dúvida, também é um reflexo, né? Também é algo que não é exatamente planejado da política pública, mas que eu acho que não dá para entender a cultura. Não é só a literatura, é a cultura e a sociedade brasileira hoje, sem a gente entender a expansão do ensino superior, ações afirmativas, aí nos últimos 15 anos no Brasil. Isso é muito importante. Sim. Eu estava até vendo um papo com a Aline Bay. Sim. E ela contando, porque assim, o sonho dela era ser atriz, né? Sim. E aí chegou uma hora que o pai dela falou, cara, essa conta não vai fechar. Entendeu? Você não gosta de ler uns textos, assim? Eu vejo que você tem uma coisa com os textos. Você não quer fazer uma faculdade de letras para tentar outra coisa? E ela foi quase jogada dentro das letras, vamos dizer assim, e saiu da carreira de sonho. Hoje ela mixa, inclusive, muito bem isso, ela trabalha nas duas coisas, mas assim, é um pouco isso, né, que a gente está falando, assim, tem a situação social, acabou jogando ela no mundo da escrita, né? Tipo, não foi uma opção para ela escolher a primeira profissão que estava ali na cabeça dela, né? E eu acho que isso tem acontecido assim com muita gente, sem né? Dúvida, sem dúvida. Bom, e aí, falando... Quando você decidiu, assim, que você escrevia você escreveu o que é meu e, assim... Porque você falou assim, eu tinha uma intenção, eu estava escrevendo textos mais acadêmicos, aí eu falei, porra, eu gostaria de escrever uma coisa mais literária e tudo. Mas quando você falou assim... Agora vai. Esse é um livro pandêmico, em grande medida também, né, Custódio? Por mais de um motivo. Primeiro, porque eu decido escrever no segundo semestre de 2020. Né? Então a gente estava ali num momento de auge da pandemia. Estava inventando projetos em casa, tinha adotado um gato, comprado planta, tinha feito todas as estratégias de sobrevivência que muita gente usou. E aí eu estava sentindo a necessidade também de preencher meu tempo, de colocar uma energia em algum outro projeto. Então esse foi um dos motivos. E eu chamo também isso... Que era quase um refúgio para a gente também naquele momento, né? Não, primeiro a leitura e depois a escrita. Sim. Então, acho que cada um lidou com a pandemia do jeito que pôde, né? No universo que vive, com os recursos que tinha. Um dos meus eixos foi mergulhar na literatura. Óbvio. E aí mergulhar também como escritor. Então foi esse momento ali, lá para agosto de 2020, que eu falo, não, aqui não é só uma ideia, eu quero escrever um livro.
E aí eu escrevo, antes de escrever o livro em si, eu escrevi um projeto do livro. Né? Um projeto de onde eu imaginava que o livro iria, quais eram as minhas referências, algo como um mapa geral. Né? Talvez por ser acadêmico e ter escrito projetos de pesquisa antes, acho que era um pouco isso, dali que eu estava vindo. E aí eu conto para o meu pai que eu queria entrevistá-lo para fazer, depois escrever um livro sobre ele. A primeira coisa que ele fala é que ele não tinha o que contar. Né? Que ele não tinha muitas histórias para contar. E aí, óbvio que ele tinha muitas histórias para contar, ele topa. E aí, muito pouco tempo depois, ele é diagnosticado com câncer no intestino. E ele faz todo o tratamento durante a pandemia e durante a escrita do meu livro também. Então, esse livro também é um livro que lidou com a doença, com o medo, né? O medo da morte. Com a doença física, com a doença psíquica, com a doença coletiva, com o mal coletivo, porque eu estava acompanhando meu pai no tratamento dele em hospitais absolutamente lotados, geralmente de senhoras e senhores, né? Que são população de risco. Então, assim, o risco estava no ar. Você próprio como risco ali também, claro, né? Risco para ele, inclusive, de eu levar, enfim, tudo isso. Então, a saúde passa a ser um tema muito importante aqui. A saúde e a doença passa a ser um tema não planejado, né? O que também mostra que qualquer projeto de livro, ao enfrentar a realidade da escrita, ele vai ter buracos, né? Ele vai esgarçar, porque a realidade é sempre mais complexa. E o próprio processo de escrita que foi me levando para um canto e para outro. Eu escrevi, durou mais ou menos 1 ano e meio o processo de escrita do livro. Eu terminei lá para julho de 2022. Né? Então, durante boa parte do livro, a gente estava vivendo a pandemia. Assim. Aliás, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando nisso. Quantas obras nasceram na pandemia? Sem dúvida. Não é? Momentos de crise coletiva e de crise individual também. Isso é uma coisa que acho que vale um assunto, assim, Sem uma boa dúvida. pauta. Assim. Claro. As grandes obras, os grandes livros que nasceram na pandemia. Né? E acho que a experiência da pandemia ainda vai gerar outros livros, filmes, sem obras, dúvida. porque marcam todo mundo que viveu essa experiência muito drástica. Né? Eu li eu não vou lembrar o nome agora, mas eu li um que são pequenos textos do Julian Fuchs, que ele escreveu durante a pandemia, que no começo ele achou que a escrita dele tinha acabado. Quando chegou a pandemia e tudo, aquele primeiro momento e tudo, ele falou, minha escrita acabou, porque numa casa, com a esposa, 2 filhas pequenas, as crianças não vão mais para a escola, a vida virada de cabeça para baixo. Ele falou, minha escrita acabou, morri aqui, acabou. O William Fuchs, escritor, não existe mais, eu não vou conseguir render mais. E ele genialmente, começou a escrever textos sobre essa angústia, que depois virou um livro. Então virou um livro de trechos, de experiências ali que ele foi vivendo durante a pandemia, que aliás é muito bom. Eu não li muita coisa ainda escrita sobre a pandemia, não durante, sobre a pandemia, mas as poucas que eu li, certamente esse livro do Julian, para mim, é disparado um dos melhores, porque é de uma sensibilidade ímpar. Então, acho que a gente tem que falar sobre o que a pandemia trouxe nesse aspecto, né, de produção literária, porque acho que tem muita coisa aí, sim. Trouxe, vai trazer ainda, e eu acho que nos conecta com a literatura que foi escrita em outros momentos também de drama coletivo. Né? Então, não por acaso, nos primeiros meses da pandemia, um monte de gente estava lendo A Peste, do Camus, né? Porque é um livro que reflete sobre essa experiência de uma pandemia. Leituras, por exemplo, sobre a crise da democracia. Hannah Arendt começou a vender mais por conta da crise da democracia no mundo. Então, eu acho que isso é um testemunho muito forte do poder da literatura também, da necessidade da palavra, né, e nos ajudar a fazer sentido em momentos de trauma. Sim, sem dúvida. Eu sei que você acabou de escrever o livro, acho que você está ali maturando ele e tudo, mas você já saberia dizer o que dele você levaria para um segundo e o que você não levaria? Nossa, essa questão é muito difícil, mas é uma ótima questão também, Custódio. Eu acho que tem algumas questões de forma
de trabalho da forma do livro, então de trabalhar diferentes registros que eu levaria. Maravilhoso. Que eu continuaria elaborando. Obrigado. Né? Que bom. Que eu continuaria testando, né, para ver onde leva como literatura. Eu acho também, eu me interesso muito por alguns problemas. Então, para além da forma, por alguns problemas que eu trabalho no livro. Problemas, por exemplo, sobre classes sociais e relação de linguagem e classes sociais numa situação de profunda desigualdade como a sociedade brasileira. Então, esse é um outro tema que me interessa muito. Então, como tema, é bem possível que eu carregue para outros trabalhos, não sei exatamente o que. O que eu não levaria, eu ainda não sei exatamente te responder. Eu não gostaria de escrever, essa é a minha impressão, um livro que parece uma versão desse, mas com outro personagem. Né? Entendi. Um equivalente a esse livro, mais, sei lá, sobre minha avó, ou sobre um outro sujeito. Que emulasse, digamos, essa ideia de ter um sujeito âncora e que, a partir daí, eu trabalho a forma. Isso não me parece que é para onde eu vou. Acho que repetir o formato não é repetir a fórmula. Exato, é um pouco isso, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Legal, boa. E aí você falou da questão das classes sociais e tudo. E a gente falou aqui, obviamente, na sua bio aí, que você é doutor em sociologia. Quando o Zé é escritor e o Zé é sociólogo mais se juntam e quando eles mais precisam se separar, do ponto de vista da escrita? Eu acho que esse livro nasceu, Custódio, pelo menos a ideia inicial dele era uma ideia que pendia muito mais para um universo com o qual eu estava mais familiarizado, que era o universo, digamos, do ensaio sociológico. Não de uma sociologia mais tradicional, como se faz hoje, mas de um ensaio sociológico. Né? E eu acho que eu fui tentando me afastar um pouco dessa ideia inicial conforme eu escrevia. Né? Mas ainda é um livro que tem uma das vozes, que é uma voz de um sociólogo que também lê muita literatura e navega no universo dos livros. Perceptível. Então eu acho que o livro todo ele é um vai e vem entre diferentes sensibilidades e diferentes formas de conhecer o mundo. Então eu nunca abro mão completamente de quem eu sou enquanto minha formação, como professor, mas também eu faço um esforço de entender que existem momentos em que a palavra fala por si só, sem precisar de um apoio, de uma literatura. Perfeito. Eu acho que o que você quis dizer, se eu entendi corretamente, eles andam juntos, né? Talvez ali quase sempre juntos, mas é muito importante que um só não ganhe protagonismo, porque um vai desfocar o outro, né? É uma dança. Se ficar uma coisa muito sociologia, talvez você vai perder o outro lado, né? Exatamente. Não era o que eu queria. Eu não queria escrever um livro de sociologia, né? Mais um trabalho de sociologia. Legal. Mas eu sei que tem sociologia aqui também como um dos elementos que eu uso na composição do livro. Perfeito. E é genial. Acho que você usou, sinceramente, você usou na medida certa. Quem mais lhe inspira hoje do ponto de vista da escrita? Eu não tenho uma pessoa só, não tenho um nome só. Eu acho que são muitos autores, e principalmente muitas autoras, que estão produzindo na margem entre formas literárias. Né? Então, eu gosto muito de uma autora americana que chama Maggie Nelson, que é uma ensaísta excepcional, que trabalha entre o registro biográfico e autobiográfico e a teoria. A Maggie Nelson é deslumbrante, ela tem um livro lindo que chama Argonautas. Eu gosto muitíssimo e me inspirou bastante para escrever esse livro a Svetlana Alexievich, que é uma autora bielorrussa que escreveu sobre mulheres na situação da guerra, sobre o homem soviético. É magnífico e está um pouco entre o jornalismo e o romance. Legal. Gosto muito da tradição francesa da autoficção. Então, Annie Ernaux, mas também Didier Ribon. Eu conheci a Annie Ernaux via Didier Ribon. Eu li o Didier, achei fantástico. Didier é maravilhoso. Maravilhoso. Depois eu entendi que ele era parte, digamos assim, de uma linhagem que misturava sociologia com biografia. Ele é incrível. Mas eu gosto também... Bom, eu tenho lido muito um autor que se chama Sebald, um autor alemão que morou na Inglaterra há muito tempo da vida, já falecido, que acho que tem alguns dos melhores romances dos últimos 50 anos, principalmente um romance magnífico que chama Austerlitz, que também mistura elementos históricos com elementos ficcionais e trabalha muito com a questão da memória. Então eu diria que eu gosto muito de
escritoras e escritores que estão renovando a forma romance a partir dessa combinação de fazeres, de linguagens e de formas. É isso que me inspira mais ultimamente. Demais. E você citou aí a Annie Ernaux, e eu já vi muita gente comentando que a sua narrativa se aproxima um pouco da narrativa dela, né? Como que você vê essa questão? Eu fico honradíssimo que as pessoas, primeiro, leiam a Annie Ernaux, leiam meu livro e falam até alguma coisa aí. Fico muito honrado, mas fico também tentando entender exatamente o que cada pessoa quer dizer com isso. Né? Porque eu acho que existem muitas Annie Ernaux e eu acho que tem muitas leituras possíveis das minhas proximidades e distâncias. Acho que a primeira coisa, em termos de forma, eu acho que nós somos muito diferentes. Né? Talvez eu flerte mais formalmente com uma Alexievich ou até com o Didier do que com a própria Annie Ernaux. Né? O texto da Annie é um texto que eu acho brilhante na desafetação, no caráter cortante, direto, mesmo quando ela está falando das coisas mais dolorosas e difíceis. Né? Ao mesmo tempo, essa mistura da análise sociológica e do pessoal, claro, que me inspira na Annie Ernaux. Então, acho que tem empréstimos e diálogos, né? E, sobretudo, tem um imenso respeito que eu tenho pela obra dela. Fiquei muito feliz que ela venceu o Nobel e que mais gente, por conta disso, esteja lendo a obra dela agora. Sim, acho que certamente está. Não, eu também sou muito fã do trabalho dela. Eu acho incrível também. Acho que a forma, o formato ali estupendo, é genial. É uma escrita que flui, né? E tem outra coisa, Custódio, que é uma escrita que apesar de tecnicamente muito bem construída, ela não é proibitiva. Então ela convida a leitura e ela convida também a escrita. Exato. Então muita gente lê a Annie Ernaux e fala, eu acho que isso me inspira a escrever sobre a minha vida, sobre alguém próximo de mim. Isso eu acho muito mágico na literatura. Tem alguns livros que fazem isso. Sem dúvida, é perfeito isso que você falou, porque é exatamente isso. Tipo, ela é um texto bom, lindo, limpo, mas ele é tão perto do real que você fala, cara, eu posso falar também da minha vida, né? Eu vou conseguir contar a minha história, não preciso ir para essa coisa do pedestal, da escrita e tal. Não, assim... Ela se humaniza profundamente. Humaniza demais, assim. E isso acho que tem uma riqueza muito grande. Sem dúvida. E aí, ela traz também bastante a questão da não ficção para a obra dela, né? Você traz bastante aqui também. Como que para você ficcionar uma história real para ela não ficar clichêsada e enfadonha, assim? Pois eu acho... Esse é o mistério da escrita, né? E, sobretudo, quando você decide trabalhar com materiais que são, na sua maioria, materiais não ficcionais, como é o caso nesse livro. Mas acho que você tem toda a razão que existe um processo de fabulação, ficcionalização que está envolvido na produção desse texto, né? Então, algumas das passagens são combinações de mais de uma história. Alguns dos personagens também são combinações de mais de um, ou são inspirados em mais de um personagem real. Então, no limite, não é possível escrever sem ficcionalizar. Né? Então, por mais que o texto seja um texto de não ficção, ele vai trazer lá no fundo isso, óbvio. Porque a gente não consegue nem falar da nossa vida, não consigo contar o que eu almocei sem ficcionalizar. Exato. Né? Então, qualquer narrativa, mesmo que seja altamente dependente da memória, ela é também ficcional. E por ser ficcional, ela pede ou ela convida o uso de repertórios da literatura, da ficção, para a escrita. Sim, perfeito. Ótimo ponto. Zé, e aí primeiro romance e tudo, a gente sabe que os livros, por razões óbvias, não estão aí para agradar todo mundo. Claro. E segue a vida. Vai ter livro para todo mundo e vai ter gente para todo livro. Como que você tem lidado com a questão das críticas, assim? Eu tenho tido muita sorte. As críticas têm sido, em sua grande maioria, muito positivas. Eu tento não dar tanta atenção para críticas
muito positivas, da mesma forma como não dá tanta atenção para críticas muito negativas. Interessante. Né? Não quer dizer que eu não me sinta feliz, que eu não seja um ser humano, não me sinta tocado, mas eu acho que a gente tem que reconhecer de fato que cada leitor, inclusive os críticos, os comentaristas, eles têm absoluta autonomia para aprender o livro da sua própria forma e levar o livro para onde eles quiserem. Sim. Inclusive para apontar falhas, problemas, naquilo que na visão deles são limites. E da mesma forma eu acho muito salutar não se encantar demais com os elogios, né? Porque o mais importante é o processo de escrever e é o processo de comunicar e de criar algo. Perfeito. E as críticas positivas eu as valorizo muitíssimo, mas elas podem também te levar para um caminho que não é o melhor caminho. Sim. Pode, por exemplo, te encantar demais com a demanda do leitor. Né? E eu respeito profundamente o leitor. Ao mesmo tempo, as demandas são muito diversas. Exato. Não tem como agradar a todos. Exato. Né? Isso é ótimo. É parte da arte, é parte de ser humano. Sim, né? sim. Não, muito interessante esse ponto que você trouxe do positivo e negativo, porque é justamente isso que traz o balanço, né? Sim. Porque também você ficar numa coisa ali só positiva, você vai falar, pô, cara, então perfeito, não preciso fazer mais nada, né? Tipo, copy-paste, exato. tá tudo Você certo, né? escreveu um segundo livro que é exatamente igual a esse eu acho primeiro. que são as críticas e tudo que vai fazer o seu segundo livro certamente melhor que esse e tal, ou pelo menos com outro olhar, né? Então, sem dúvida, eu acho super importante. Tem alguma das negativas que você, tipo assim, desceu quadrado pra você? Não, eu discordei de algumas críticas negativas. Eu respeitei, mas discordei. Eu sou desses. Eu vou dar um exemplo muito pontual. Assim. Por exemplo, eu faço uso de um jogral de citações no livro, né? E alguns leitores gostam muito, outros leitores falam, talvez usar menos citações. Eu, em geral, justifico para mim mesmo que tem um motivo formal para as citações. Não é só uma bengala, não é só um jeito de me ajudar a escrever uma história. Existe uma razão formal que também não sou eu aqui que vou pregar, que essa é uma razão que eu realizo bem. Né? O leitor tem... Talvez se o leitor não compreendeu é porque não está bem expresso, bem trabalhado. E outros gostaram. Então, assim, eu acho que é ouvir, respeitar, incorporar aquilo que faz sentido, não incorporar aquilo que não faz sentido e pensar lentamente o que é um projeto autoral, né? Que vai surgir com o tempo e com o trabalho. Acho que o limite é isso, né? Porque escrita é trabalho. Exato. Escrita é trabalho. Produzir um livro é muito trabalho. Exato. E é um trabalho do autor, claro, é um trabalho também que envolve muita gente no seu entorno. E que envolve depois essa cacofonia de vozes dos leitores que vão chegar e alimentar outros processos criativos. Né? Então eu prefiro pensar por aí. Maravilhoso. Tem uma frase que eu adoro que é: escrita é músculo. Mas sem dúvida. Sem dúvida. Então assim, cara, mantenha sempre em movimento, porque senão... Sem dúvida. Né? E como é que foi o trabalho com a editora? É uma editora, né? A editora Fósforo? Não, na verdade, não com a editora em si, com o editor do livro. Sim, uma editora, a Rita. A Rita, isso. A Rita foi fenomenal, foi desde o começo, né? A Rita foi quem, no começo, falou, bom, pois então escreva, você está com essa ideia, então escreva. Né? Isso foi muito bom, porque me ajudou a ter alguma confiança de que podia ter alguma coisa ali, de que podia sair um livro dali. Desde o início, a Rita confiou, e não só a Rita, né? A Rita, a Juliana, a Fernanda, a equipe toda da Fósforo, né? Que é uma equipe com que eu me dei muitíssimo bem, uma editora que eu não poderia estar mais feliz com a editora onde meu livro foi publicado. Que legal. Então, eu acho que desde o início houve um match, né? Um encontro muito feliz entre a minha pessoa como autor e a Rita como editora e a editora Fósforo, de forma mais ampla. Né? Tanto por referências comuns, por exemplo, nessa conversa inicial com a Rita, eu falei para ela, acabei de ler um livro que eu quase caí de costas de tão maravilhoso, se chama Os Anos, da Ani Ernaux. Era o único livro da Ani que estava circulando nas livrarias. Tinha um dos anos 90, mas assim, de fato que dava para achar. Ela falou, fui eu que trouxe para o Brasil, fui eu que ditei a Ani Ernaux no Brasil. E aí a gente começou a ver que tinha vários interesses comuns.
não só com a Rita também, com a Fernanda da Fósforo, com outras pessoas enfim, daquele entorno, o interesse pela não ficção literária, uma aposta em novos autores e novas vozes. Então, isso foi muito, muito importante. E também um segundo ponto que eu tenho que destacar, que acho que foi uma visão da Fósforo, e em particular da Rita Matar, minha editora, que viram que esse livro, quando ele nem existia ainda, que ele era um projeto, eu estava escrevendo, ele podia ter potencial de interesse internacional. Então a Rita falou, olha, acho que o seu livro é muito contemporâneo, acho que o seu livro dialoga com muita coisa que está sendo produzida no mundo, e talvez editoras de outros lugares do mundo tenham interesse. Você topa desbravar isso? Né? E eu falei, claro, né? Não é para isso que eu estou escrevendo que eu quero que esse livro exista, mas mal mas nenhum já faz, que temos esse caminho, não vai fazer mal nenhum. Exatamente, né? Ela estava certa. Sim. E essas portas se abriram. São 11 línguas já em que o livro vai ser traduzido. Muito legal. E teve alguma coisa que ela sugeriu que você não topou fazer? Ela e as outras pessoas, preparadoras de texto na Fósforo, foram muito sensíveis para a minha própria escrita e toparam muito o meu projeto literário. Ótimo. Então, houve muito pouca intervenção macro no texto, sugestões de grandes cortes ou de mudanças muito radicais. Houve algumas sugestões bem pontuais e muito importantes, que eu achei que eram cabidas. Mas algumas das decisões que eu estava inseguro, às vezes eu escrevi e falava, olha, será que isso faz sentido? Será que vamos por aí? Sim. E era sempre muito importante ouvir a minha editora para saber, né, se eu não estava com a cabeça em algum lugar estranho, né, que tinha alguma coisa para ali. Muito legal. Eu sou muito fã do trabalho dos editores. Muito. Ainda mais depois de conversar com muitos autores, entender que livros tiveram uma outra trajetória por conta de um título. Sem sombra de sugerido pelo editor, que tipo, se fosse o título sugerido pelo autor, escolhido pelo autor, certamente não ia ter a mesma trajetória. Então, um respeito gigante aí pelos editores. Isso né? é uma quanto coisa... eles melhoram as obras. Sem né? dúvida, Gustavo. Eu acho isso é uma coisa que, para quem não é do universo da produção do livro, do universo editorial, às vezes não fica claro a quantidade de gente envolvida na produção de um livro. Boa. Né? Às vezes a gente acha que o autor escreve, e aí já chega numa gráfica. Vai ali numa gráfica e fala, isso aqui tá aqui o arquivo. Isso, assim, é uma legião de gente que lê, relê, corrige, prepara o texto, design. Sem dúvida. Enfim, então realmente é um trabalho coletivo. Não precisa muito, né? Só você ir nos créditos e tudo, você vai ver o tanto de gente que tem, né? O tanto de gente que tem envolvida numa edição como essa. E como é que se chega num editor? É primeiro a editora e depois o editor depois a editora? Porque as pessoas têm muita dúvidas com relação a isso. Tem muitos caminhos, Custódio. Assim, o meu caminho acho que foi muito particular, né? Porque na verdade eu fui falar de um outro livro com a Rita porque eu soube que havia uma nova editora que ia abrir, que nem tinha nome, depois veio a editora Fósforo, e que a Rita, que era amiga de amigos, de uma certa forma, né, eu soube que ela era uma das pessoas liderando, né, esse projeto. Né, que ela ia abrir uma editora com outras pessoas. Legal. Então, esse é o meu caminho, um caminho muito particular. Né? Legal. E aí, nessa conversa que eu contei que eu tinha uma ideia. Então, eu cheguei não com um livro pronto, com um primeiro rascunho, mas com uma ideia que a editora abraçou. Legal. Muito mais comum que isso, não é? É ter o livro, que a pessoa já tem pelo menos uma versão do livro, ou algo muito próximo de uma primeira versão do livro. Meio livro escrito, quase todo livro escrito. E aí procura-se editores e, claro, o livro vai mudar depois do contato com o editor e a editora. Mas, em geral, as pessoas têm o primeiro rascunho do livro pronto. É o mais comum. Ótimo, muito esclarecido aqui. Aqui muita gente tem dúvida. Sim. Como é que se chega nos editores, principalmente, até mais do que nas editoras. Você falou bastante aí o quanto interessou para a Rita, na hora que você contou a história que você gostaria de contar, de escrever, né? O quanto ela se conectava não só com o Brasil, mas com muitas outras culturas pelo mundo, né? E pelo formato e tudo, né? O quanto ele era contemporâneo e tudo. E aí eu queria te perguntar, fugir um pouquinho da pauta aqui, mas tipo, enfim, você teve uma experiência, viveu muitos anos nos Estados Unidos e tudo, estudando lá e tudo, não tenho dúvida que você ficou muito conectado com isso, porque é quase inevitável.
a questão da inteligência artificial do ponto de vista da literatura, assim, o que, na sua opinião, escritor super jovem, primeiro livro com essa relevância, explosão toda, onde você acha que está a oportunidade, onde está o risco da inteligência artificial para a indústria literária? Vou ser muito sincero, ainda não refleti o suficiente sobre isso, porque eu ainda estou entendendo os impactos da inteligência artificial na transformação da cultura. Mas eu tenho, por exemplo, eu pensei muito como professor sobre esses temas, né? E eu tenho certeza que vai ser avassalador, já está sendo. A transformação na sala de aula, ideias de autoria, não só de plágio, acho que isso é a primeira coisa, mas também de aprender a usar esses instrumentos como instrumentos de auxílio na produção de coisas interessantes. Eu não tenho nenhuma dúvida de que vai haver desde usos péssimos da inteligência artificial, então obras fake produzidas por algoritmo que provavelmente não vão ter nada de interessante porque são reamontoados de coisas que já existem, né? O que tem de mais interessante na literatura não é o tema, não é do que se trabalha, mas é o trabalho de linguagem, né? Então se você transfere isso para um algoritmo, não existe literatura. Exato. Não existe literatura. Existe uma outra coisa, existe texto. Sai o fator humano existe ali, texto, né? mas certamente. Da pauta. Criativo, artístico, né? Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que muita gente vai usar criativamente a inteligência artificial. Então, trechos de romances que foram escritos em inteligência artificial e que isso fica claro o motivo disso na estrutura da obra. Uso de inteligência artificial para análise literária, é muito possível que alguma coisa... tem muita gente já faz, né? Produção de capas. Sem dúvida, muita coisa. Eu acho que vai ter coisas terríveis e coisas muito interessantes e a gente vai ter que aprender com o tempo aquilo que a gente, né, valoriza e não valoriza. Nossa, maravilhoso, interessante. Também super concordo. Eu acho que tem, nesse aspecto tem mesmo os riscos e oportunidades. Acho que não vai produzir sozinho. Não. Eu acho que talvez consiga produzir textos menores, sem muita profundidade, mas uma narrativa de um romance realmente, né, ainda é uma coisa... Eventualmente, se a inteligência artificial evoluir muito, talvez chegue lá, mas eu acho que isso é um caminho ainda que não dá para afirmar muito, né? Pois é, nem sei se eu quero que chegue lá. Eu também não quero. Vamos. Não me interessa muito. Acho que tem muitos seres humanos com ideias interessantes, não né? Acho que a gente pode um pouco apostar ainda na capacidade de criatividade humana. Eu também. No estilo de cada escritor, como é gostoso quando você entende um estilo de escritor, que você consegue ver isso permeando na obra dele. Você fala, cara, não dá, não vai chegar aqui. Ninguém vai escrever 5 livros com o mesmo estilo. Quando você mudar o tema na máquina, a máquina vai repensar sobre uma outra ótica, vai captar coisas sobre outra ótica. Não tem um estilo, né? Eu acho que isso é isso que se perde. Eu acho que é isso que a gente tem que tentar manter o máximo que a gente conseguir. E quando você falou que ficou 1 ano e meio escrevendo o livro, e quando você teve certeza que o livro estava pronto para ser publicado? Eu acho que a gente nunca tem certeza que o livro está pronto para ser publicado. Eu tinha um horizonte na minha cabeça que era meio pragmático, que eu queria entregar mais ou menos ali julho, agosto de 2022. E eu me programei para isso, então para ter versões que foram avançando com o tempo, né? Várias revisões ao longo do tempo. Isso é uma coisa também que eu acho para os ouvintes pode ser interessante, né? Muitas vezes se perguntam para escritores onde é que é escrita, onde é que é edição. E eu acho que essa não é uma boa pergunta. Não me parece que é uma boa pergunta, porque editar é escrever. Boa. Não é? Editar é escrever. Sim. Editar toma a imensa maioria do tempo e ela é um processo criativo de escrita. Quando você está editando o texto, você está reescrevendo, remontando, reorganizando, produzindo um novo conteúdo. E quantas vezes editar um texto não é excluir o texto? Também jogar fora partes enormes. Capítulos, sem personagens. Piedade. Com toda certeza. Então, eu acho que editar é criar. Então, quando eu digo que demorou 1 ano e meio, é todo esse processo. Produzir material, brincar com a forma, jogar coisas para cá e para lá, criar coisas novas e até chegar numa versão que é a versão que logo depois virou o livro. Demais, boa. Ótimo ponto esse que você trouxe da questão da edição. Você já tem um livro preferido em 2023? Do que você já leu, não que foi publicado? Do que eu já li? Livro que foi publicado esse ano ou não? Que eu li esse ano? Não, que você leu esse ano. Eu vou dizer Austerlitz do Zebo
Sebald, que eu já mencionei. É um livro que eu estava para ler há muito tempo. É um ele autor... é só em inglês, ele já está no Brasil? Ele está no Brasil pela Companhia das Letras. Todos os livros do Sebald estão, ou quase todos, estão publicados aqui pela Companhia das Letras. É um autor que morreu muito Como jovem. Como ele chama? O livro? Austerlitz. L-I-T-Z no final, né? Austerlitz. Já anotei aqui. Que é o nome do personagem. O Austerlitz achei deslumbrante. Eu vou querer muito ler isso. Eu li um livro de um poeta americano chamado Jericho Brown. Ele esteve no Brasil recentemente. Eu estive com ele num dos lançamentos do livro dele no Rio de Janeiro. Legal. Saiu pela Luna Park Fósforo, pelo Círculo de Poemas, que é um livro chamado A Tradição, que é um livro brilhante também. Então eu diria que na prosa, Austerlitz, do Sebald, na poesia, Jericho Brown, A Tradição. Maravilhoso, feito. E dos escritores nacionais, quem mais tem ocupado assim a sua... seu tempo, sua mente, seu coração? Eu leio de forma bastante anárquica, né? Então, se eu leio, começo, paro, volto. Por exemplo, o que eu li recente de brasileiros que achei super interessante, que me inspiraram, né? Eu li um livro da Leda Cartoon, minha amiga Leda Cartoon, grande escritora, chamada Formas Feitas no Escuro. Achei um livro deslumbrante, original, criativo. Eu estou lendo muita poesia brasileira recente. Olha que legal. Mais do que prosa. Então, eu estou lendo os textos mais recentes da Ana Martins Marques. Nossa, ela é incrível. Inclusive demais. uma plaquete dela que está saindo agora de novo. Eu acho ela deslumbrante. Ela é deslumbrante. Para mim, ela é a melhor. Ela é excepcional. Eu estou com vários livros. A melhor coisa que tem de poesia hoje, para mim, ela. Eu acho que a Ana Martins Marques é o que tem mais próximo de um clássico produzindo hoje no Brasil. Né? Eu sei que a gente pode sempre cair do cavalo falando isso, porque a noção de clássico também muda. Exato. Mas eu acho que ela é uma autora já canônica. Sim. Eu estou lendo também algumas poesias do Fabrício Corsaletti. Eu ontem comprei o livro do o autor do Pai da Menina Morta, meu Deus, me escapou o nome dele. Que a gente lembra aqui. A gente já vai lembrar. Que ele acabou de lançar Alguma Coisa Abraço. Tiago Ferro. Que eu acho O Pai da Menina Morta um dos melhores romances brasileiros. Tiago Ferro. Um dos melhores romances brasileiros dos últimos anos. Ganhou Jabuti com todo o mérito. E eu estava esperando muito por mais uma obra do Tiago Ferro e acabou de sair esse outro livro dele, que estou para começar, está na minha mesa ali. Então, um pouco por aí. Tá maravilhoso. Acho que você trouxe ótimas referências aí, sem dúvida. E o que não rolou para você, que você abandonou? Isso a gente não conta. Isso a gente não conta. Mas assim, eu abandono muito, cada vez mais, conforme eu fico mais velho. Também, tipo, você abandona fácil. Eu acho que eu era o tipo de leitor que vem muito de ser o bom aluno na escola, que acha que tem que ler até o final, que tem a obrigação de ler mesmo quando você não está gostando. A minha vida toda foi assim. Nos anos mais recentes, eu acho também por estar lendo já com o olhar também de um autor em formação, lendo de uma outra forma, uma forma também como pesquisador. Também. E como pesquisador, captando as coisas aqui e ali, às vezes o que me interessa no livro não é o livro todo, mas é entender a linguagem do autor. Então, às vezes, é suficiente ler um pouco. Então, assim, eu abandono muito livro, não vou dizer nem na metade, às vezes nas primeiras páginas, não necessariamente quer dizer que eu não gostei do livro. Às vezes eu gostei, mas eu já trouxe do livro para mim aquilo que eu queria. Então, isso está acontecendo muito. Eu adorei, porque e parece uma coisa meio recorrente. Eu não lembro com quem que a gente estava conversando aqui que trouxe também isso. Eu acho que foi o Fux. Ele falou, olha, às vezes eu leio 50 páginas do livro sem desrespeitar o restante da história e com consciência que eu posso perder coisas importantes que estavam no restante, mas eu acho que o livro para mim chegou ali. Tá satisfeito. E já estou satisfeito. Isso. Esse livro já funcionou para mim até esse ponto e para mim esse é o livro. Eu acho que essa é uma forma... Achei genial isso, porque é uma forma tão de desapego, porque é o que você falou, a gente fica muito com essa responsabilidade de querer ler todo, né? Ou não perder, ou uma questão de respeito ali pela obra e tudo, né? Exatamente. Eu acho também a gente vai aprendendo quem a gente é como leitor, né? Sim. O que você busca quando você lê um livro? Porque ler um livro quer dizer coisas muito diferentes, não só para uma pessoa e outra, mas você na relação com os diferentes livros. Sim, sem dúvida. Você falou aí dos clássicos, né? Tem uma pesquisa da Goodreaders que saiu
Os 100 livros mais abandonados em 2023. 99,9% são clássicos. Pergunto, por que você acha que as pessoas abandonam tanto clássicos e quais você abandonou? Eu acho que as pessoas abandonam clássicos provavelmente pela ideia, por um instinto inicial de que elas têm uma obrigação de ler os clássicos, porque eles são, afinal, clássicos, né? Logo, obrigatórios, indispensáveis, mas essa leitura não necessariamente vem de um lugar de desejo. Pode vir de um lugar de obrigação, de autoimposição, de uma necessidade de ter um certo repertório cultural, social, de pressão. Então, provavelmente, o abandono não diz tanto sobre os livros, mas diz sobre a própria ideia do que é o lugar do clássico, que é esse lugar de obrigação. Que é um lugar, por exemplo, que muito comumente a escola coloca a literatura. Sim, que é o lugar da obrigação de ler, o livro do vestibular. Exato. E tem livros brilhantes que muitas vezes não vão encontrar leitores... ou os que estão não vão encontrar leitores abertos, porque eles estão lendo por obrigação. Né? Eu já abandonei vários clássicos e não quer dizer que eu não vá voltar a eles depois. Né? Eu acho que o principal, deve ser a resposta mais comum, é Ulisses, do Joyce. Já comecei várias vezes Ulisses, sempre acho interessante, às vezes eu leio de forma picada, vou e volto, mas ainda não sentei e li do começo ao fim. E já abandonei meia dúzia de vezes. Ele é um dos top. Com certeza, que é terrivelmente difícil. Exato. Né? Então não é em qualquer momento da vida, pelo menos para mim, que eu vou abrir e ler um Joyce, como se eu estivesse lendo qualquer outra coisa. Exato. Perfeito. Bom, a gente tem um momento aqui do pod que a gente chama de momento 3Es. Você já citou alguns livros aí, mas eu vou pedir para você citar 3 livros aqui. Tá. Um livro para enaltecer, um livro para emprestar. Tipo, é um livro que você acha que muitas pessoas vão gostar nesse aspecto e que você não vai receber de volta. Tipo, tu pega. E um livro pra esquecer. Esquecer no sentido, tipo, cara, é um livro que não rolou pra mim. Tipo, eu não quero nem mais lembrar sobre isso. Nossa, eu sou péssimo com listas. Vamos lá. Então, o primeiro é pra enaltecer. É um livro que você, tipo... outstanding, assim. Então eu vou dizer que é um livro que eu leio muito lentamente, que é um clássico, que eu acho que eu vou ler por anos e anos, porque também é um dos mais longos livros, que é Em Busca do Tempo Perdido. Mas eu estou começando a ler o segundo volume agora, né? Então, um terço do segundo volume, mais um quarto do segundo volume, e eu acho que é um livro que prova o potencial fenomenal da literatura, né? O que a literatura pode fazer em termos de linguagem, de construção de uma narrativa de uma vida. E é uma catedral literária, realmente, tanto no sentido de um grande planejamento quanto no bordejo. Essa é uma expressão que o próprio Proust usava para descrever o Em Busca do Tempo Perdido. Então, enaltecer porque eu estou lendo agora. Tem vários livros que eu enalteceria, mas vamos de Proust. E isso deixa claro que você lê muitos livros ao mesmo tempo. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo, livros de gêneros diferentes. Nossa, eu queria tanto ter essa capacidade. Se, por exemplo... 2 livros eu confundo a história. Não, isso... E às vezes isso faz com que eu demore muito mais para terminar um livro. E também não me incomoda tanto. Ou que abandone outros pelo meio do caminho. Um livro para emprestar. Um livro para emprestar e que eu emprestei e não voltou. Amiga Genial, da Helena Ferrante. Que faz parte de uma trilogia, né? É uma tetralogia. É a trilogia da Amiga Genial, a trilogia napolitana. É deslumbrante. Eu acho que também pra ler em casa, é maravilhoso, Gustavo. Você vai adorar, tenho certeza, porque é um livro assim, que te faz você se apegar aos personagens pelo amor, pelo ódio. Você adora todos, detesta todos. Incrível. É realmente uma capacidade narrativa estupenda. E eu emprestei para alguém o primeiro volume, que a Amiga Genial não voltou, e eu tenho os outros. Um livro para esquecer. Um livro para esquecer. Um livro para esquecer. Ou um autor para esquecer, vou te... Um autor para esquecer. Ou um livro. Tipo, não conectou comigo. Ou... Para esquecer, quando você pensa autor versus obra. Tipo, o lado autor é uma coisa que você não concorda e você fala, esse cara eu posso esquecer porque assim, ele realmente é desprezível, sabe? Alguma coisa assim. Tô te ajudando bastante. Tá me ajudando. Tem várias possibilidades do esquecer aí. Obrigado pela história. Você vê que eu tenho muita dificuldade de fazer a crítica mais negativa, né? Olha...
Eu acho que tem autores que, de fato, eu li em momentos da vida por obrigação, que eu tenho certeza que tem uma grandeza, mas que depois, isso na juventude, eu simplesmente, literalmente me esqueci deles. Né? Então não é nem que é um livro para esquecer, eu de fato me esqueci. José de Alencar, por exemplo, né? Que é um clássico obrigatório da escola, Iracema, etc. Eu achei um porre quando eu li, então acho que na oitava série. Parei no meio, tentei ler depois, continuei achando um porre. Então eu acho que é aquele tipo de autor que tenho certeza que muita gente vai achar alguma coisa. E muita coisa tá tudo bem. Não tudo sou certo, eu. Exato. Eu não sou esse leitor. Perfeito. Dado o recado. Então, eu queria falar um pouquinho mais específico do que é meu, esse livro aqui maravilhoso, que a gente já falou algumas coisas dele durante a nossa conversa, mas eu queria falar um pouquinho mais específico, né? Você já contou um pouco da história aí, obviamente, dela. Ela é inspirada na história do seu pai, caminhoneiro, viajando aí pelo Brasil inteiro, por favor, fica à vontade aí. Tá, eu vou tomar um também daqui a pouquinho. Dessa história, quanto conecta com o brasileiro e tudo. E aí queria te perguntar como é que foi assim, a construção. Tipo, você falou, pai, me conta umas histórias aí. Ele falou, eu não tenho história para contar, você já falou isso, né? Isso. Mas todo mundo tem história para contar, a gente às vezes não se dá conta disso. E aí, como é que você foi juntando? Você primeiro tirou essas histórias dele e como é que você foi ali botando numa timeline, uma cronologia para fazer sentido com a narrativa, sabe? Sim. Como é que foi assim, essa experiência? Bom, e você tirou fácil as histórias depois que começou? Então, assim, eu sabia no começo do livro, pelo menos eu tinha uma intuição de que o livro ele tinha um material, né? Que é um material, era o cruzamento, então um projeto, né? Que era o cruzamento da vida do meu pai com a história recente do Brasil. Recente, eu digo, dos últimos 70 anos, né? 70, 80 anos. Por que esse cruzamento? Porque meu pai foi caminhoneiro durante 50 anos. Meu pai está com 80, vai fazer 80 agora em dezembro. Começou a dirigir caminhão com 22 anos. Ele é do interior do estado de São Paulo. E 22 era 1965, ou seja, um ano depois do golpe militar de 64. Era um momento que o Brasil estava num processo rápido de construção de rodovias, então de penetração rodoviária no interior do país. Sim. Não, só ele achava que não tinha história para contar, né? Isso também é um pouco um truque, né? Porque aí logo ele já começou a contar. E eu cresci ouvindo essas histórias do meu pai. Então, desde criança, eu acho que eu, inclusive, me interessei por livros, hoje eu entendo, porque eu me interessei por ouvir histórias. Legal. E eu também entendi que nos livros eu poderia ter acesso a histórias. Né? E eu ouvi essas histórias do meu pai quando ele voltava das viagens, passava pela nossa casa e contava histórias do Brasil, da vida dele, do caminho, descrevia cenas, né, incríveis que me pareciam impossíveis. Então eu sabia que tinha alguma coisa de interessante ali. Eu conto para ele que eu gostaria de entrevistá-lo para escrever um livro. Primeiro ele reluta, depois ele topa. E aí eu fiz gravações de longas entrevistas com ele, né? Isso entre janeiro e março de 2021. Enquanto eu fazia essas gravações, eu também anotava muita coisa, comentários, e não só durante as gravações, durante todo o ano 2021 e o começo de 2022, eu passei muito tempo ao lado do meu pai por conta do tratamento de câncer que estava passando. Então, em internações, em consultas, esperando consultas. Então, muitas vezes a gente esperava 5, 6 horas para uma consulta, e nisso, às vezes, eu ouvia histórias, anotava frases, enfim, eu estava aberto e ouvindo para também imaginando que dali sairiam coisas que poderiam estar presentes no livro e observando muitas coisas ao redor. Aí, com esse material todo e também com muita leitura, reflexão, leitura crítica sobre o Brasil, etc., eu tinha uma diversidade de materiais que eu fui com o tempo organizando, de início sem saber qual seria a forma. Então teve muita tentativa, vários índices que foram mudando, né, com o tempo, até eu chegar mais ou menos nessa forma que eu tenho hoje, que é uma forma de capítulos breves. A maioria dos capítulos mistura as duas vozes. Eu amo capítulos breves.
E alguns dos capítulos breves são só com a voz que eu construo a partir do meu pai, né? A voz do meu pai. É incrível. Né? Que ele contando histórias e outros não. E a maioria dos capítulos mistura as duas vozes. Então foi muita tentativa, vai e vem, recorta material, muito material recortado. Eu jogava para lá, jogava para cá, até chegar mais ou menos dessa forma. Que tinha que respeitar algo de uma cronologia, mas também não. Também é uma cronologia quebrada. Sim. Né? Porque tem algo da cronologia da escrita do livro que está presente também na estrutura da obra. Sim, maravilhoso. Perfeito. E aí, qual foi o desafio para não ficar um livro, vamos dizer assim, clichêsado de afeto pai e filho, assim? Porque ele não tem, assim... Mas ele ele tem tudo para ter. Se você quisesse. Que se você quisesse, que tivesse. Qual foi? Você teve essa preocupação ou ela foi, eu digo, como é que fala? Intuitiva? Não, eu tive. Eu tinha algumas preocupações que ficavam acendendo uma lanterna vermelha para mim o tempo todo. Sabe? Primeiro é que eu não queria, de fato, como você já disse, não queria que fosse um livro excessivamente acadêmico. Segunda coisa, eu não queria que esse livro fosse um livro que pudesse ser lido como uma narrativa de meritocracia. Como um exemplo da meritocracia. De olha, como se você se dedicar a estudar, você pode se tornar doutor e ir para o seu universitário se seu pai é um caminhoneiro. Isso, para mim, seria a pior coisa que eu poderia fazer com esse livro. E eu espero... Embora você dá esse recado. Eu dou o recado. Mas sem... Exato. Classe, claro. Mas sem cair nesse lugar. Uma ideologia do mérito individual, do esforço individual. Né? Eu tento apontar para as questões estruturais da manutenção da desigualdade no Brasil e tudo mais. E eu acho que um terceiro desafio que surgiu no processo de escrita era que o livro não se tornasse excessivamente meloso. Né? Ou transbordasse para essa coisa que não era o tom que eu queria usar. Né? Eu queria que o livro fosse afetivo, que ele fosse um livro movido por uma relação de amor e de cuidado, mas que isso não caísse por piegas. Né? E eu tentei ao máximo também tomar conta dessa sirene que estava apitando para mim. Sim, sem dúvida. Ficou muito bom. Acho que você acertou demais, sério mesmo. Você tem circulado bastante pelo Brasil por conta do lançamento do livro, né? E eu vi que você passou em Brasília. Sim. Que tem muito a ver com essa... se conecta muito com a história, né? Porque de pano de fundo tem um cunho político. Claro. Tem, pra cacete. Você acabou de citar aí, né? O momento que seu pai começou a trabalhar, um momento super importante do ponto de vista político do Brasil. Eu vi que, se eu estiver enganado, você me corrige, por favor. Você esteve com a Jana. Com a Jana, muito rapidinho. Isso, assim, muito rapidinho. Uma foto juntos, dei o livro pra ela, assim. Tá, mas eu Espero que ela leia, eu vou ficar muito honrado se ela ler, claro. Eu queria te perguntar assim, o que vocês falaram ali e que recado, se você não deu, que recado você deixaria para ela, se você não tinha passado? Ela foi gentilíssima, ela agradeceu pelo livro, ela diz que ela tem um canto muito querido na casa dela, onde ela guarda todos os livros que ela tem ganho, que não devem ser poucos, né? Ela se interessou pela história, né? Por ser a história de um trabalhador. Então ela foi absolutamente gentil, falei com outras pessoas também no entorno ali, né? Infelizmente ainda não com o presidente. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Mas para além disso, é um livro que sim, é um livro que, aliás, só um parênteses, desculpa, tem indicado bastante livros o próprio Lula, né? Então, o que é um bom... tem um indicativo bom ali de que todo mundo está prestando atenção nisso. Que ele é um grande leitor, um leitor muito frequente. Eu imagino assim, que com o trabalho na presidência da República é óbvio que tem menos tempo para leitura. Sim, sem dúvida. Mas que nos últimos anos ele leu muitíssimo. Muita coisa. Ele é uma figura muito interessada e curiosa. Que né? bom, ótimo. Que mudança boa para o país. Sim. Em todos os aspectos, incluindo esse. Exatamente. Não, ótimo. Mas se você não respondeu, que recado que você daria para ela ali? Tipo... Olha... O que você falaria, assim, tipo, se tivesse que dar um recado, tipo, olha, esse é meu livro, espero que você leia com muito carinho, não sei o quê. Tipo... Eu acho que o máximo de recado que acho que eu poderia ter utilizado, tempo ali, ou em outra oportunidade, talvez, já que eu estava ali no papel de escritor, né, e tenho me apresentado no papel de escritor, é que a gente precisa de políticas de valorização da leitura e do livro no Brasil.
Né? Nós Ótimo. temos escritores excepcionais, nós temos uma tradição literária incrível, nós temos profissionais do livro, editores, revisores, tradutores, diagramadores, designers, qualificadíssimos. O que nos falta hoje é formação de um público leitor mais amplo, né? E que a escola é um lugar fundamental para isso. Né? Então, se tivesse algo de uma preocupação naquele momento, acho que iria por aí. A gente precisa de mais gente lendo no Brasil. E lendo de tudo. Exato. Livro de entretenimento, revista, tudo. livros clássicos, lendo. Contemporâneos, etc. Pessoas lendo e aí, a partir daí, pessoas produzindo, né? Porque não dá para ter escritores sem ter leitores. Exato. Maravilhoso, ótimo ponto. Perfeito. Então, você não falou, mas que chega até ela, então que vai estar tudo certo. Bom, queria te perguntar do título, né? A gente está quase finalizando aqui. Felizmente, o papo está super gostoso. Mas queria te falar do título. Sempre foi esse? Não. Como você chegou nele? O título foi a última coisa, Gustavo. Eu tinha o livro todo, já quase na última revisão, e eu só tinha títulos provisórios. Eu tinha uma lista de títulos provisórios e eu não gostava de nenhum. Não me identificava com nenhum. Sinal que você não tinha o título. Ainda não tinha chegado numa fórmula simples, direta. Eu não sabia nem se o título teria um título e subtítulo, né? Que é muito comum em obras de não ficção literária. Um título e subtítulo, né? Sim. Então não sabia para onde ir com isso, estava em dúvida. E aí eu tive um insight que depois eu percebi que era evidente, até um pouco óbvio, que é todos os títulos dos capítulos saem de citações do meu pai, de trechos da voz dele. Aí eu pensei, por que não buscar então na voz dele algo que fosse sintético e que captasse um pouco dos vários problemas do livro. Não tudo, mas desse pelo menos algumas indicações interessantes de leitura e que fosse também poético, breve. Sim. E aí eu cheguei numa frase dele, que está na página, acho que 133. E a frase é essa: o que é meu, só eu posso enfrentar. Meu pai falou essa frase, e essa literalmente foi a frase que meu pai falou. Ele falou essa frase num dia muito difícil do tratamento, em que ele estava muito mal. Eu falei para ele: poxa, pai, se eu pudesse pelo menos sustentar um pouquinho do seu sofrimento. Aí ele respondeu: o que é meu, só eu posso enfrentar. Que eu acho de uma sabedoria muito grande. Uma sabedoria que leva para a questão do fardo. Claro, do que uma é ser o ser coisa humano, da solidão existencial. Gigante essa frase, é gigante essa frase. E ao mesmo tempo, esse o que é meu, separado, ele tem algo de uma dubiedade, que é quando dito, né? Se eu falo a frase, o que é meu, parece uma pergunta. O que é meu? Quando eu leio, não tem ponto de interrogação. O que é meu? O que também brinca um pouco com a dualidade do oral e do escrito, que é um dos temas formais da obra. Ótimo. E aí, por fim, acho que... Bom, não, vou deixar o por fim para o leitor. Eu ia dar dicas demais. Esse ponto do afirmativo e interrogativo é maravilhoso, porque ele entrega exatamente o que é a narrativa, né? Então, genial. Nossa, que frase maravilhosa, né? Depois gigante, tem até uma outra que começa gigantesca. Com o que é meu, que está no começo, mas essa foi a que me atraiu mesmo. Essa é incrível, incrível demais. Muita sabedoria nessa frase. E muita consciência, né? Sim. Para você verbalizar isso, que às vezes você pode até pensar isso, mas você falar isso é realmente assim, muita entrega, muita consciência. A gente está chegando aqui ao final do nosso papo, então gostoso demais, adorei, podíamos ficar aqui muito tempo. Eu queria te perguntar, eu sei que você acabou de lançar o livro, isso não é uma pressão, sei. Mas eu queria te perguntar, você já tem um projeto de um segundo, como é que tá isso? Eu tenho algumas ideias. Né? Eu não sei exatamente para onde eu vou pender, mas eu tenho pelo menos 2 ideias com que eu tô ali, com que eu tô brincando. Eu olho para elas, às vezes abro um arquivo, abro um diário, escrevo um pouco, faço leituras pensando já nessas ideias. São ideias muito diferentes. Eu acho que em algum momento eu vou me sentir um pouco mais confortável e falar, não, agora é o caminho, esse é o caminho, né? Mas eu ainda não tenho certeza. Mas sim, o que existe é um desejo de escrever. E isso vai desaguar em outros projetos. Maravilhoso. O que é meu, o que existe. Quem sabe? Né? Maravilhoso. Zé, primeiro, então, obrigado aí pelo papo. Super gostoso mesmo, assim, super descontraído. Que gostoso, que ótimas referências que você trouxe aqui. Muitas, inclusive,
inclusive que eu não conhecia, então tá tudo anotadinho aqui. Legal, Na hora legal, que sim. fechar aqui a câmera, eu já vou para minha conta online aqui para botar esses livros todos, esses autores no meu whitelist aqui. Ótimo. Então, super obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho. É genial o seu livro, de verdade mesmo. Eu te perguntei aí do que vem pela frente, sem querer fazer uma pressão, mas já fazendo uma pressão. Eu acho que você é um tipo de autor que precisa escrever mais, a gente precisa da sua escrita. Então, que você escreva muito ainda, que você tenha um caminho, eu tenho certeza que terá aí gigante pela frente, com muitos livros para a gente acompanhar, colecionar, né? E acompanhar o seu trabalho aí também de uma forma brilhante, como você bem começou com esse aqui, com o que é meu, né? Então, super obrigado, parabéns aí mais uma vez, obrigado de novo aí pelo seu trabalho, obrigado pelo texto, que delícia ler seu livro, eu me emocionei muito, eu fechava o livro, eu chorei, eu fiz um vídeo depois no canal do Pod falando do livro, eu fiquei muito emocionado, eu me senti na necessidade de fazer, porque eu precisava botar aquilo para fora, contar um pouco dessa história também para as pessoas, obviamente sob a minha ótica ali, do que eu tinha entendido da história, do que eu tinha sentido da história. Me emocionei demais, assim, acho que é uma história que conecta muito, se conecta com a minha história, se conecta com a história de muitos brasileiros. Então, de verdade, assim, acho que é um livro que toca muita gente. Não é à toa que a sua editora, o editor e a editora tiveram imediatamente, quando você contou o script ali, já conseguiram enxergar uma coisa muito maior do que só o próprio livro e só para a língua portuguesa Brasil, vamos dizer assim. Então, me estendi um pouco aqui, mas eu ficaria falando aqui bastante. É uma honra estar aqui. Queria te agradecer demais. Obrigado, aí. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Gente, super obrigado aí pela audiência. Não deixa de seguir o canal aqui, para toda vez que a gente vê episódios como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. Não deixa de comentar aqui também o que acharam do episódio, sugerir novos autores para a gente trazer aqui para a pauta. Não deixa de seguir a gente aí também nas redes sociais. A gente está aí o tempo inteiro soltando novos conteúdos, cortes desses episódios que a gente tem gravado aqui, dos episódios mais longos. Então, a gente está aí o tempo inteiro produzindo. Já tem episódio novo aí para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê. Beijo.